Bom, gente, vamos começar então. Tudo certo? Bom dia. Bom dia. Gente, vamos lá. Caderno 2, terminando ele, basicamente, semana que vem a gente acaba. Página 57. Estudo do sinal de uma função de segundo grau. Você vai precisar de tudo aquilo que a gente deu, ensinou, falou, e agora você vai dar atenção ao sinal, quando é positivo, quando é negativo, a sua função. Só que para isso você vai ter que simplesmente conhecer o desenho e o gráfico da função. Então aqui, gente, primeiramente, vai lá dando aí uma prévia do que é necessário. Função quadrática, já estamos craque nisso daqui, ou função polinomial do segundo grau. É a função definida por ax² mais bx mais c, tem x² é do segundo grau, com a diferente de zero, justamente para garantir o x². Toda vez que o a é maior que zero, concavidade da parábola para boca para cima. Então, se o a é positivo, boca para cima. Se o a é positivo, boca para cima. O que vai diferenciar uma da outra? Aqui cortou em duas, porque você vai ter duas raízes, quer dizer que o delta é maior que zero. Você sabe exatamente onde corta, só achar as raízes. Aqui, se o delta der zero, você só vai ter uma raiz. E aí, com toda certeza, você só vai ter um ponto onde ela toca o eixo x. E aqui, quando o delta é negativo, não tem raiz. Se o a é negativo, boca para baixo, boca para baixo, boca para baixo. Também cortando duas vezes, uma vez só, dependendo da quantidade de raízes que você encontrar aqui. Para encontrar as raízes, Bhaskara. Só que agora, gente, você vai estudar sinal de uma função. Você estava preocupado em achar ponto, onde cortava o eixo x, onde cortava o eixo y, o vértice. Agora você vai dar atenção a outra coisa. O que você vai dar atenção? Primeiro, se tua parábola o a for maior que zero e cortar duas vezes o eixo x, portanto, por ter duas raízes, o que você vai ter aqui? Agora a preocupação é estudar sinal. Quando a gente fala sinal, gente, toda essa região, quando está abaixo do eixo x, ela será negativa. Está abaixo. A imagem, valores de y, negativos. Fora isso, suas imagens serão positivas. Qualquer imagem aqui está acima do eixo x. Imagine o eixo y aqui. Para cima positivo, para baixo negativo. Isso significa que se você vai me referir agora aos valores de x. Entre a primeira raiz e a segunda raiz, valores nesse intervalo, sua função é negativa. Valores fora desse intervalo, sua função é positiva. Portanto, entre x1 e x2, negativo. Maior que x2, positivo. Menor que x1, negativo. Tudo vai depender da expressão, gerar essa função. Agora, se for desse tipo, perceba vocês que você não vai ter desenho abaixo do eixo x. Você tem um ponto exato onde a sua função vale zero. É o zero da função, onde a função é igual a zero. Para você determinar a raiz, você igualou isso a zero. Fora isso, você só possui imagens positivas. Não tem imagem negativa como aqui eu tinha. Então, se o desenho da sua função for um desenho como esse, você tem um ponto onde a imagem é zero e o resto, a função é positiva. Aqui você teria dois pontos onde a imagem vale zero. Dentre esses dois pontos, negativo. Fora isso, positivo. E o último desenho possível quando a concavidade está para cima é você não tocar o eixo x, não ter raiz.
Se você não tem raiz, você só tem imagens positivas. Pode dar o valor que você quiser para x, sempre sua função é maior que zero. Jamais é zero, jamais é negativo. Então o cara vai te dar uma expressão e você vai ter que estudar que tipo de desenho que você tem daqueles 6 desenhos da parábola já apresentado a vocês. Certo? Boca para baixo, vai mudar. Se o A é negativo, a boca da parábola é para baixo. Corta 2 vezes, perceba que a barriguinha aqui está para cima. Então aqui você teria uma região positiva. Entre as raízes, você só tem valores positivos. Fora das raízes, valores negativos da sua parábola agora. Penúltima proposição. Aqui sua parábola assume o valor zero. Exatamente quando x for esse valor, sua função vale zero. Fora isso, só valores negativos. E aqui, sem corte, somente valores negativos. Qualquer que seja x, sua função será inteiramente negativa. Gente, a teoria da aula de hoje é isso. Só que perceba que depende se você sabe se a concavidade é para cima ou para baixo, onde corta, quantas vezes corta. Então agora, fazendo exercício do seu caderno, e de tarefa aí, ó, para a semana que vem no máximo. Eu tenho que apresentar já já nota. O Sérgio vai me pedir nota já já de tarefa, trilha de vocês, aquela coisa toda para complementar a tua nota. Então a tarefa, olha aí, anota aí. Atividades, caderno de atividades, página 40, exercício 44. Tem item A, B, C, D. E a gente vai fazer basicamente agora uma trilha igual aqui. Gente, agora aqui, ó. E a aula que vem a gente finaliza com inequações, produto e quociente. Ele pede para você estudar o sinal de cada uma dessas funções. E aí vai variar aqui, o cara vai dar a expressão que ele quiser. Bom, sem conhecer muito e sem pensar muito, essa parábola quis por ele me dizer o quê? Boca para cima ou para baixo? Para baixo. Por quê? O A é negativo. Legal. Agora, se eu quero saber quantas vezes corta e se corta, eu sou obrigado a achar as raízes. Então não adianta você querer olhar aqui que você não vai enxergar nada. Para achar as raízes, você vai ter que igualar a função a zero. Onde ela vale zero. E aí, achar as raízes. Vai lá, delta. B ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 12. Seu delta dá 49, menos por menos dá mais, por menos dá menos, 48. O delta dá 1. Então, suas raízes são x igual a menos o B, então menos 7. Mais ou menos, a raiz quadrada de 1, já vou pôr 1 mesmo, dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. Você vai ter menos 7 mais ou menos 1 dividido por menos 2. X', x duas linhas. Menos 8 por menos 2 dá mais 4. Depois, menos 6 por menos 2 dá mais 3. Achei as raízes. Elas são suficientes para me dizer
corto o eixo x no 3 e corto o eixo x no 4. Você mesmo já afirmou para mim, boca dela é para baixo, porque você vê o sinal de A é negativo. É uma parábola assim. O que eu posso lhe garantir é o seguinte, se é uma parábola assim, entre as raízes 3 e 4, ela assume valores positivos. Está acima. Fora das raízes, maior que 4 é negativo, menor que 3 é negativo. Sinais dessa função. Eu só sei porque eu determinei as raízes, sei que a concavidade é para baixo. Agora, como ele mandou estudar, agora você tem que se preocupar em dar a resposta para mim. Então, olha bem, quando a sua função y é igual a zero, sua função é zero para todo x. Então, aqui a gente põe x pertencente aos reais, tal que x seja a raiz 3 ou x seja a raiz 4. Para esses valores, sua função é exatamente zero. Já, quando é que a sua função é positiva, vamos estudar positivo, maior que zero. Se a função é positiva, você achou somente aqui, nesse intervalo. Portanto, seria para x pertencente aos reais, tal que 3 seja menor que x, menor que 4. Entre 3 e 4 ela é positiva. E finalmente, quando é que a sua função y é negativa? Para todo y, x pertencente aos reais, tal que x seja ou menor que menos 3, que 3 quer dizer, ou x seja maior que 4. Para cá, negativo. Para cá, também negativo nessa função. Gente, isso é estudar o sinal de uma função de segundo grau. Aula que vem você vai perceber que eu vou querer só um deles. Só quero quando ela é positiva, só quero quando ela é negativa. Só que para então eu tenho que estudar aqui ela por inteiro. Eu sei onde ela é negativa, eu sei onde ela é positiva, eu sei onde ela é zero. Certinho? Vai lá para o próximo. Mesma coisa. Como eu digo, só vai mudar a expressão. Gente, boca para baixo e para cima. Boca para baixo ou para cima? Para baixo. Para baixo, A é negativo. De novo, essa é uma outra função assim. Vai ter que fazer a mesma coisa. Caio. Vai ter que fazer a mesma coisa. Achar as raízes, provavelmente dar outros valores, fazer um desenho gráfico e depois estudar o sinal. Vai lá, delta. P ao quadrado menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é menos 5. O delta aqui vai dar 9. Menos por menos, mais por menos, menos. 8 vezes 5, 40. O nosso delta dá negativo, menos 31.
Opa, não deu negativo? Não tem raiz. Não tem raiz, ela simplesmente não corta o eixo X. Não tem corte. E você mesmo já me disse, boca para baixo. Portanto, essa função só pode assumir valores negativos. Não tem valor positivo para ela. Aonde? Onde essa função vale zero? Solução, conjunto vazio. Não tem onde essa função vale zero. Onde essa função é positiva, também solução vazia. Eu não tenho valores positivos para esse tipo de função. É impossível. Aonde essa função é negativa para todos os números reais. Todos os reais. Qualquer número que eu der para x aqui, essa expressão será negativa. Pode dar o que você quiser imaginar. Sua função vai dar negativa. Não tem como ela ser positiva para qualquer valor de x. Aqui no caso não é y, seria g de x. G de x é igual a zero? Impossível. G de x maior que zero? Impossível. G de x negativo? Todo mundo. Todos os números reais. O próximo só vai mudando aí a expressão. Dificultando aí alguma coisa para vocês, fração, sinal. Gente, o que mudou aqui, hein? Boca para cima ou para baixo? Para cima, por quê? A é positivo, meio. Então, dos dois desenhos que nós fizemos, a parábola é de boca para baixo, esta, boca para cima. Achar as raízes, identifica lá quem é o A. O A é meio. Quem é o B? Menos 5 meios. Quem é o C? É 3. Procedimento normal. Delta. B ao quadrado menos 5 meios ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é meio, vezes o C, que é 3. Nosso delta aqui vai dar menos ao quadrado fica positivo, 25 quartos, menos 6. Aqui fica 2, 6. O nosso delta vai ser MMC é 4, 25 menos 24, 1 quarto. Nosso x menos o b, menos 5 meios fica 5 meios, mais ou menos a raiz quadrada de 1 quarto é meio, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes meio. Então aqui, ó, 2 com 2 cancela, dividir por 1 é ele mesmo. X', x duas linhas. 5 meios mais meio dá 6 meios, que dá o número 3. 5 meios menos meio dá 4 meios, que dá o número 2. Então, mais chatinho aqui foi achar as raízes, mas as raízes deram números bonitos. 2 e 3.
parábola de boca para cima, porque o A é positivo. Onde? Nesse intervalo é negativo. A parábola está abaixo do eixo X. Fora esse intervalo, positivo. E aí você pode dar a resposta. Vai lá. Função f. Onde a função f de x é igual a zero? Ora, sua solução seria o x pertencente ao campo real, tal que x seja o número 2 ou x seja o número 3. São as raízes. A função vale zero aqui, zero da função. Sua função f de x é positiva quando? Solução positiva está para cá e para cá. X pertencente aos reais, tal que x seja menor que o número 2 ou x seja maior que 3. Para cá. E onde sua função é negativa? Somente nesse intervalo de 2 a 3. X pertencente aos reais, tal que 2 é menor que x, menor que 3. Daí o estudo dos sinais, onde é zero, onde é positivo, onde é negativo. Daquela expressão. Próximo. Boca para cima, porque o A é positivo. Função y. Vou tentar achar as raízes. X² mais 4 igual a 0. Aqui a gente pode fazer assim, x² igual a menos 4. O x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Isso daqui, senhores, não pertence ao campo real. Raiz quadrada de número negativo não é um número real. Isso significa que eu não possuo raízes, eu não tenho ponto de corte. Se eu tentar calcular o delta aqui vai dar negativo. Então aí é até fácil estudar. Se eu quero só estudar os sinais, a função é boca para cima, que não corta o eixo X. Parábola assim. Onde faça o que você quiser, você só terá imagens positivas. Jamais você vai conseguir ter um valor negativo ou nulo aqui. E aqui essa expressão é fácil você ficar testando, não é uma expressão grande. Pode dar o valor 10. 10 ao quadrado dá 100. Mais 4, 104 dá o valor da expressão. Positivo. Se eu der o valor menos 10 ao quadrado dá 100. Mais 4, 104, valor positivo. Dê o valor de x que você quiser, essa expressão sempre vai ser positiva. Jamais eu vou conseguir valores negativos ou nulos. Então aqui ele chamou de y. Quando é que y é zero? Solução vazia. Não tem onde y vale zero. Onde y é negativo, solução vazia, não tem valores negativos. Onde sua função é maior que zero? Para todos os números reais. Daí, ó. Fácil estudar. É repetitivo. Só que você tem que entender. Quando alguém te pedir, eu quero que isso seja maior que zero, eu vou ter que fazer esse estudo. Quando eu quero isso menor que zero, eu vou ter que fazer esse estudo. Muitas vezes eu vou ter resposta. Às vezes, impossível que ele está me pedindo.
E mesma coisa. Boca para baixo, que é onde corta o eixo x, tem que ir atrás das raízes, menos x² mais 10x menos 25 igual a 0, delta, dá 100, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 25. O delta aqui dá 100 menos 100, dá 0. Só tem uma raiz, quem que é ela? Vamos lá, x igual a menos o b menos 10, mais ou menos a raiz de 0, que é 0, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Menos 10 dividido por menos 5, por menos 2, dá 5. Só tem uma raiz, não tem duas. Boca para baixo, corta só no 5. Sua parábola é essa. Aonde? Exatamente aqui, a função vale 0. Fora daqui, a função é negativa, negativa. Não tenho região positiva aqui. Então, se ele me pedir onde essa função vale 0, solução, somente o número 5. Se ele me pedir onde essa função é maior que 0, não tenho região positiva. Solução vazia. Pedir valor negativo, você pode falar, sua solução seria todo x pertencente aos reais, tal que x seja diferente do número 5. 5 vale 0. Se eu quero negativo, basta que seja diferente de 5. Ela é sempre negativa aqui. Mais um. Boca para cima, y positivo. Você quer saber onde corta o eixo x? Igual a expressão a 0. 3x² menos 6x mais 3 igual a 0. Delta dá b² menos 4 vezes 3 vezes 3. O delta dá 36 menos 36. De novo deu 0, só tem uma raiz. Teu x é menos o b, menos 6 dá 6, mais ou menos 0, dividido por 2 vezes o a, que é 3. 6 por 6, corta no 1. Parábola, que corta no número 1, única raiz. Boca para cima. Ela só assume valores positivos, jamais negativos, e aqui o valor é 0. Então, se você quer h de x igual a 0, você daria como solução somente no número 1. Se você quer h de x menor que 0, você daria como solução vazio. E se você quer h de x maior que 0, você daria como solução x pertencente aos reais, tal que x seja diferente do número 1. Tá aí.
estudo dos sinais de uma função. Agora, onde eu posso utilizar isso para encerrar a aula? A gente fala assim, a gente estudou, tal, pode ser qualquer desenho, qualquer expressão. Quando é que alguém vai me pedir isso num problema? Gente, olha um exemplo aí. Uma loja de departamentos, é o terceiro exercício do caderno de vocês. Uma loja de departamentos compra cartuchos para uma determinada impressora jato de tinta, a R$ 28,00 a unidade. E prevê que, se cada cartucho for vendido a X reais, serão vendidos 200 menos 2x cartuchos por mês. Então, olha lá. Eu compro aí por 28 e eu vejo que se eu vender a X reais, serão vendidos 200 menos 2x por mês. Encontre a fórmula que fornece o lucro mensal em função do preço de venda X de cada cartucho. Gente, imagina você vai abrir uma loja. Abrir uma loja para vender cartucho. Todo o dinheiro que entrar, eu pus 1000 cartuchos lá dentro. Então gastei. Todo o dinheiro que entrar é lucro? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Se eu pus 1000 cartuchos, eu não pago R$ 28,00 por cartucho, eu gastei 28.000. Se você vier comprar na minha loja e pagar R$ 50,00 o cartucho e eu falar que R$ 50,00 é meu lucro, e os 28.000 que eu tenho que pagar? Lucro, gente, simplesmente numa empresa seria tudo que entrar, que eu vender de dinheiro, entrou, tirando a despesa. Eu tenho meu comércio. E a despesa nem sempre é o que é o custo aqui. Tem funcionário, tem luz, tem aluguel, tem isso, tem aquilo, quer dizer. É duro. Só que aqui a gente está pensando simplesmente naquela coisa. Eu não tenho funcionário, eu não pago aluguel, simplesmente comprei cartucho e vou vender. Lógico que esse valor X tem que ser superior a 28. Eu não vou comprar 28 e vender a 20. Simplesmente depois na hora de pagar os cartuchos eu não tenho dinheiro, mesmo vendendo tudo. Então olha bem, a fórmula que fornece o lucro mensal. O que é lucro? Vamos por aqui. Lucro seria a receita igual a receita da loja menos o custo. Isso é o lucro. Às vezes a gente chama de faturamento em vez de receita. Tudo que entra menos o que custou. Bom, gente, então agora eu quero lucro em função de X. X aqui, ó, é quanto eu vou vender meu cartucho. Então, o que vai entrar? Se eu consigo vender vendendo a X reais, eu digo que vai ser vendido 200 menos 2x, a minha receita, o que entra na minha loja, é X, o preço de cada cartucho, vezes 200 menos 2x, que são os cartuchos que eu vou vender. Eu vendo X, aliás, eu vendo a X reais e vou conseguir vender isso. Isso vai ser a minha receita. Entrou na minha loja. Estou vendendo a X,
E segundo a minha previsão, eu vendo 200 menos 2x. Então vai entrar isso. Menos, quanto é que vai me custar se eu pago R$28 por cartucho? Não é isso? E eu vou vender isso daqui? Então, simplesmente, vai ter que ser o quê? 28 preço de cada cartucho, menos, quantos eu vou vender? 200 menos 2x. Isso vai me custar 28 menos o que eu vendi. Só aí eu posso falar assim, né? Se eu vendi a R$30, vamos dizer, eu ganhei R$2 por cartucho. Eu posso, teoricamente, se eu paguei 28, tiro só R$2 por cada cartucho. Agora eu vou vender 200 menos 2x, beleza. O que vai ser o lucro em função de x? 200x menos 2x quadrado, menos 28 vezes 200, 5.600, menos por menos mais, 4x. Lucro em função de x vai dar 2x quadrado mais 200x menos 5.600. Essa seria a função lucro em função do meu x. Agora, note bem uma coisa, né? Essa função, boca para cima, certo? E é o lucro. O que você pode prever aqui é uma função que poderia ser, se é boca para cima, poderia não cortar o eixo x, significa então que meu lucro sempre é positivo, vendendo ou não cartucho. Só que isso é meio, vamos pensar assim, impossível, né? Que se eu investir, eu não vender nada, eu vou perder dinheiro, eu não vou ter lucro. É o que está acontecendo hoje com a pandemia, né? Teoricamente, se eu não abrir minha loja, eu não vou vender. Se eu não vou vender, é possível ter lucro. De repente, eu sou tão bom assim no comércio, que mesmo não vendendo nada, eu consigo ter lucro zero. A partir daí, sempre positivo. Também é muito difícil. E aí, ó, última situação, sua parábola ser assim, e aí eu ter valores positivos possíveis e valores negativos possíveis. Significa que se eu não vender nada, eu estou perdendo dinheiro, é o que mais acontece. Estou tendo que pagar funcionário, tenho que pagar aluguel, estou tendo que pagar um monte de coisa e não estou vendendo. Não vou esperar que eu consiga comprar um carro zero. Agora, há momentos que se eu vender tanto ou tanto, eu estou no azul positivo, eu posso pelo menos pagar aí a conta do mercado. Estabeleça matematicamente o intervalo dos valores de x. Oi. Posso tirar uma dúvida? Diga. Por que deu 5.000 menos 4x? 20. Ah, não, desculpa. 28 vezes 2 dá 56, 5.600. Menos, aqui menos por menos mais. 28 vezes 2x, eu multipliquei por 2. Dá 56x só. Desculpa. Sei lá o que eu fiz pro x quadrado, inclusive.
certinho. Eu que marquei aqui. Então aqui dá menos 2x², né? Aqui dá menos mais 56, mais 256x menos 5.600. Agora sim, certo? Obrigado aí. Não tinha visto, não. Tinha multiplicado por 2x vezes 2x. Aqui, tá aqui a função. Agora sim tem sentido, né? Sua função de boca para baixo. Da mesma forma que a gente estava discutindo. Se ela está aqui, sempre eu estou no vermelho. Por mais que eu venda. Se ela estiver aqui, vai ter um momento de lucro zero. Porém, o resto eu estou no vermelho. Se ela estiver aqui, eu vou ter momentos positivos e momentos negativos, que é o mais lógico, né? Se eu não vender nada ou vender um número negativo, né? Simplesmente estou no vermelho. Se eu vender muito também, às vezes eu estou no vermelho. Isso é possível, Shigeru, é? Às vezes você vende tanto que você não consegue entregar. Ou então que você precisa ter muito funcionário, abrir mais lojas, isso e tudo mais, e você está no vermelho. E todo mundo pensa que você está muito bem, obrigado. Então agora, ó, se lucro em função de x é sua função menos 2x² mais 256x menos 5.600, qual o intervalo de valores de x para os quais existe efetivamente lucro? Gente, eu tenho que fazer o desenho e ver onde isso é positivo. É uma função de segundo grau, boca para baixo. Então vai lá, ó, iguala a função a zero. Menos 2x² mais 256x menos 5.600 igual a zero. Que eu vou dividir por 2. Fica menos x² mais 128x menos 2.800 igual a zero. Delta b ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2.800. 128 ao quadrado. $16.384 menos 4 vezes 2.800, 11.200. O delta aqui dá 5.184. Cuja raiz é 72. Teu x é menos o b menos 128, mais ou menos raiz disso que deu 72, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Esta é a equação. Sai um x linha, sai outro x duas linhas. Menos 128 com menos 72 dá menos 200. Dividido por menos 1,
100. E depois menos 128 com mais 72. Cento e 28 menos 56 dividido por menos 2, 28. Positivo. Então agora, ó, você tem uma parábola que corta em 28 e em 100. Boca para baixo. Onde? Aqui é negativo, aqui é negativo. E aqui é positivo. Se eu quero, olha bem, para efetivamente ter lucro, a minha receita, o meu lucro tem que ser positivo. De 28 a 100, aberto. Então, teu X vai ter que estar entre 28 e 100 reais. Um detalhe. Muito grande por causa dos números, mas aí dá para você entender alguma coisa. Se eu vender a 28 reais, eu pago 28 reais, por mais que eu venda, eu posso vender muito esse produto. Aí eu penso assim, jamais vou ter lucro. Se eu paguei 28 e estou vendendo a 28, vou trabalhar e nunca ter lucro. Se eu vender menos que 28 reais, eu vou ter prejuízo, negativo. Então, se eu vender a 28 reais, meu lucro é zero. Estou pensando numa firma que eu comecei hoje. Não tem aluguel, não tem funcionário, eu só compro e vendo, 28. Agora, se eu também vender muito caro, vamos pensar, paguei 28 reais, querer vender a mais que 100 reais é ter um lucro estrondoso. Corre o risco do quê? Eu não vender nada. Que é o que acontece. Se eu vender a 100 reais, ó, 200 menos 2 vezes 100 dá menos 200, eu vendo zero. Se eu vender nada, também eu fico lá à toa. Agora, de 28 a 100, nessas condições do problema, eu tenho lucro. E há um momento que meu lucro vai ser máximo, que é justamente o chamado, conhecido vértice por nós aqui. Que é o que ele pede, acho que no item C dessa função. Então guarde essa função aqui, ó, que a gente vai ter que trabalhar agora para achar isso no item C. Para que o lucro seja máximo, qual deve ser o preço de venda X do cartucho? Então, aproveitando aqui, o preço X do cartucho, na minha função aqui, hein, vai ser o X do vértice, que é dado pela expressão menos B sobre 2A. Que no meu caso, menos 256 sobre 2 vezes menos 2. Dá menos 256 sobre menos 4. Seria aí 64 reais. Vendendo a 64, eu vou ter meu lucro máximo. Acima de 64, caem as minhas vendas. Abaixo de 64, vendo até um pouquinho mais, talvez, mas lucro menos.
quantos cartuchos serão vendidos para maximizar o lucro? Agora, quantos cartões serão vendidos? Gente, tem que voltar lá no problema, no item D. Segundo ele, se eu vender a 64, eu vendo 200 menos 2x. Opa! Cartuchos. E aí, quantos cartuchos serão vendidos? 200 menos 2 vezes 64. E aí dá quanto? 200 menos 128. Dá 72 cartuchos. Eu vendo a 64. Se eu vender a 64, segundo ele, eu consigo vender 200 menos 2x. Vou vender 72 cartuchos. Seria o momento máximo meu. Vender a esse preço, eu consigo vender isso daqui. E aí eu faço as minhas continhas, eu não compro 1000 cartões, 1000 cartuchos. Eu compro 100, 72 para sempre ficar lá nessa média. Não comprar muito para não ficar devendo tanto. É o quanto que eu vou conseguir vender. Nessas circunstâncias do problema. Certinho, gente. E por hoje é só. Faço a tarefa, que é só fazer os desenhos. Mande para mim poder fechar tudo.